Eu me fechei, assim, pra vida quando eu descobri que tava grávida. Eu só trabalhava, eu fazia curso, eu lembro, como eu tinha motinha, né? Eu não pegava pista, porque era uma. Na verdade, não era nem bis, gente. Não sei se vocês lembram da época de Sandal. Era um web da Sandal. Eu era teimosa, eu lembro que quando eu comprei, meu namorado da época falou: não compra, essa moto não presta. Não tem. Não sei se era fábrica no Brasil, sei lá que rolo que era, acho que era isso, não tinha fábrica no Brasil. Se acontecer alguma coisa, tá perdida, né? Mas aí eu achava ela mais bonita que a Bis na época, eu falei, eu quero ela, né? Enfim, é outro assunto para outro dia, que eu não ouvia, né? Tinha esse defeito grave, não ouvia as pessoas. E aí, o que que aconteceu, gente? Como eu tinha uma motinha, eu pensei assim, ó, eu tô grávida, eu morro de vergonha de sair de casa, então eu não saía de casa. Eu só trabalhava e ia pra casa, trabalhava e ia pra casa. Eu vou pegar firme no meu trabalho. Eu vou crescer, eu vou fazer curso. Então eu lembro que eu ia pra Piracicaba, eu lembro que eu fui pra Piracicaba pra fazer curso de bambuterapia, na época, que era uma massagem que tava no auge. Então eu lembro que eu peguei 2 ônibus, um até a rodoviária, depois outro da rodoviária até a escola, grávida. Eu lembro que a barriga já tava aparecendo. Fiz o curso o dia inteiro, cheguei em casa à noite. Eu acho que na época, se eu não me engano, eu também fiz curso de depilação na época. Fiz curso de limpeza de pele. Tipo, aproveitei pra me profissionalizar, porque eu era, assim, 100% corporal, né? Eu não tinha ainda cursos de aleatórios, assim, né? Tipo, de depilação, limpeza de pele, que na época era muito procurado, até hoje, né? Mas na época não tinha estética avançada, igual tem hoje. Então a galera fazia muito isso, né? Então, aí eu fui me profissionalizar, peguei firme pra trabalhar, falei, vou pegar esse tempo, né, essa vergonha, porque eu tinha vergonha, vou aproveitar que eu tenho vergonha, que eu não tô viajando, não tô saindo, tô fazendo nada, eu vou trabalhar. E aí eu fiz, gente, trabalhei muito, 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 muito. Adorava, né, maravilhoso. Amava. Atendi o dia inteiro, que na doida, meu celular não parava de tocar, meu celular tocava sexta, sábado, domingo, o tempo todo, cliente. Mas aí eu separei alguns tópicos aqui pra vocês. O que que eu aprendi com tudo isso? Né, com tudo que aconteceu, com tudo que... nessa fase mais difícil aí da minha vida. Primeiro, gente, que a gente... Deus sabe de todas as coisas. Então, eu falo que a gente só cresce na dor, infelizmente, né? Hoje eu vejo que eu era muito fanfarrona, eu gostava muito de festa, e eu tinha liberdade financeira, né? Eu já ganhava meu dinheiro. Para uma menina da minha idade, eu ganhava muito bem. Então, eu podia viajar, eu podia sair com as minhas amigas, entendeu? Então, eu vejo que hoje a minha filha veio para eu ver o que realmente era importante, para eu respeitar a fase certa da vida, sabe? Para eu não pular a fase. Então, assim, a gente nasce, cresce, se forma, trabalha, se profissionaliza mais ainda naquilo, namora, faz sua família e vai crescendo, né? Em todos os sentidos. Então, assim, eu me achava já a poderosa, né? Então, ao invés de eu continuar crescendo, estudando, né? Eu queria, eu sempre trabalhei muito, então o tempo que eu tinha, eu queria sair com amiga, eu queria viajar, e tava errado, porque eu tinha que ter um equilíbrio ali, né? Então eu vejo que a minha filha veio, o que que eu aprendi? Que a gente só cresce na dor, que a gente passa na vida, né? Todos os sofrimentos, tudo que Deus permite, porque tudo é permissão dele, né? Que a gente passa é pro nosso próprio crescimento. Basta a gente parar e entender por que que eu tô passando por isso. E uma coisa muito importante, gente, que infelizmente na época eu não tinha noção, mas que hoje eu tenho, que tudo que acontece com a gente não é culpa dos outros, não. Nem do presidente, nem do prefeito, nem do tempo, nem muito menos de Deus. Tudo que acontece com a gente, a culpada, nós mesmos somos culpados por tudo que é de bom e de ruim que acontece com a gente. Então, a gente sempre tem que... O que que eu aprendi? A gente sempre tem que parar, poxa, por que que tá acontecendo isso comigo? O que que Deus quer que eu aprenda com tudo isso? E eu posso tirar de lição sobre isso? O que que eu posso tirar de proveito disso, dessa fase que eu tô vivendo? Então, eu vejo que na época, mesmo não tendo essa noção, né, que eu tenho hoje com a maturidade, que infelizmente maturidade vem com idade, né, toda regra tem sua exceção, mas a gente só tem maturidade com o tempo, né, não tem como a gente ter maturidade sem tempo, sem vivência. Eu aproveitei para trabalhar e foi muito bom, porque eu cresci muito como profissional nessa época, muito, absurdamente. Eu entendi que tudo tem que ter um tempo, tudo tem que ter uma fase, nós precisamos respeitar isso se a gente quer crescer como pessoa e como profissional. E entendi que a gente tem que tirar proveito de tudo que acontece na nossa vida, principalmente de coisas ruins, porque tudo vem
com ensinamento, tudo vem pra mostrar alguma coisa pra gente, né? Então eu sempre penso nisso. Segundo, eu já falei no primeiro, né, que Deus sabe de todas as coisas, então com certeza ele tem o melhor pra nós, mesmo a gente sofrendo aí, né, independente do problema que a gente tá. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade de entender, que eu peço muito discernimento pra Deus, é na perca de um ente querido. Eu muito, assim, nunca perdi ninguém muito próximo da minha família, né, do meu convívio, tipo irmão, pai, mãe, minha filha, todo mundo é vivo. E eu sou muito ligada à minha família, gente, muito. Eu sou a filha mais velha, então eu amo meus irmãos, eu sou louca pelos meus irmãos. Pela minha filha, então, nem se fala, né, sou apaixonada pela Mirella. Minha mãe, a gente não tem um convívio muito bom, isso aí vai ser um assunto pra um outro conteúdo. Mas eu sou apaixonada, assim, pela minha família, né? Então, uma coisa que eu tenho muita dificuldade de entender ainda, que eu não compreendi, e por mais que que eu vou na igreja, que eu já assisti filme, tudo, é a partida de uma pessoa querida, né? Como que a gente tira proveito bom disso? Acho que não existe, né? Tem como a gente tirar proveito bom da perca de uma pessoa que a gente ama muito, né? Assim, a única lição que a gente tira... Ó, eu tô chamando a atenção de vocês, mas eu tô pensando ao mesmo tempo. É que a gente tem que valorizar as pessoas, né? Todos os dias, falar que ama, o quanto é importante pra nós, né? E cliente, inclusive, também, tá? Então, acho que a única lição, assim, que eu tiro de quando a gente perde um ente querido é que a gente tem que fazer questão das pessoas que a gente ama, respeitar, pedir perdão se a gente errou, perdoar se a pessoa errou com a gente e seguir, né? Um outro tópico que eu marquei aqui, gente, é independente da sua luta, não desista. A sua força e o seu caráter fará toda a diferença. Olha que legal, né? Quando eu tava passando por isso, né, que eu descobri que tava grávida e eu não voltei com o pai da minha filha, eu levei tudo sozinha, né, morria de vergonha, já falei aqui pra vocês. O que eu fiz? Eu fiquei mais forte ainda, e eu comecei a entender de verdade o que era valores pra mim, o que era princípio, valores pra mim, o que era importante, o que eu precisava melhorar. Isso ficou muito aguçado pra mim. Então, o que eu fiz? Eu fiquei mais forte ainda, forte pra lutar pelos meus sonhos, forte pra passar por aquela fase, e também entender o que era caráter, o que Deus gostaria que eu fizesse, o que era princípios pra mim, e respeitar isso, né? E que isso é muito importante pro nosso cliente, gente. O nosso cliente, ele sente, né, quem nós somos, o nosso caráter, a nossa força. Isso vale muito, assim, pro nosso sucesso profissional. Porque se atrai semelhante. Então, quando a gente é assim, a gente tende a atrair pessoas assim pra nós, seja amigo, marido, namorado, cliente. Então, a gente tá sempre atraindo pra nós aquilo que nós somos. Então, aconteceu, eu comecei a ficar mais forte, e eu vou explicar agora porque eu lembrei de outra coisa, e trabalhar mais o meu caráter. Gente, eu lembro que quando eu descobri que eu tava grávida, eu chorei muito, assim, em oração, muito, muito. Eu falei assim, meu Deus, o Senhor sabe dos meus sonhos. O Senhor sabe de todos os meus sonhos material. Como que eu vou conquistar eles com um filho agora? O que eu vou fazer da minha vida? Como assim? Eu vou ter mais uma carga, mais um gasto sozinha. Praticamente sozinha, né? Porque eu não fiquei com o pai da minha filha. Na época ele era mais novo do que eu, então vocês imaginam, ele tinha 17. Tava começando a vida, tadinho. E passando também uma situação muito difícil na casa dele, financeira. E eu lembro que eu orava e eu falava isso, sabe? Eu falava assim, meu Deus, como que eu vou conseguir agora? Ficou tudo pior, né? E aí, gente, teve um que eu nunca vou esquecer. Eu lembro que eu tava numa avenida, indo embora de motinha, assim. E eu sempre falei com Deus, assim, sabe? E eu falando com Deus, chorando, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E nanana, né? Aí eu senti, gente. Eu senti assim, ó. É através da sua filha que você vai conquistar todos os seus sonhos material. É através dela. É por ela. E é verdade, gente. Porque se você for mãe, né? Se você for mãe e você estiver assistindo, ou se você ainda não for, filho é tudo na vida da gente, né? Filho dá força, filho... A gente arruma força do além, Deus, de tudo, né? Pra conseguir dar o melhor pra ele, né? Então, a Mirella realmente me fez, assim, entender o que era valores, entender o que era caráter, entender o que era força, entender que independente do que a gente passa, dos nossos problemas, aquilo não define quem nós somos. Então, assim, eu tinha muito... Gente, eu sempre fui muito abusada, tá?
Eu lembro que no meu primeiro trabalho, quando eu tinha 17 anos, que eu entrei numa clínica, a clínica era gigantesca, tinha 2 andares, um monte de menina de procedimento, coordenação, gerente, 2 recepcionistas, 2 manobristas, era um negócio assim. E eu lembro que eu entrei lá, assim, nem experiência eu tinha, eu pensava assim, nossa, um dia eu vou ser gerente desse lugar. Então eu sempre fui afrontosa, sabe? Eu sempre fui muito sonhadora, sabe? De pensar grande. Mas voltando, né? É só pra vocês entenderem como eu fiquei quando eu descobri que tava grávida. Ela me deu força pra continuar, gente. A minha filha, desde quando ela nasceu, ela com 2 aninhos e meio, eu coloquei ela numa escolinha particular. E eu nunca ia em escola particular. Então, desde quando ela nasceu, ela já estudava em escolinha particular. O primeiro aninho ela estudou numa escola, assim, que eu consegui bastante desconto, né? Aí no segundo aninho eu já coloquei ela numa escola que eu sonhava, assim, que era uma escola inteira, só dos pequenininhos, sabe? Aqui na minha cidade, era uma das melhores escolas na época. Coloquei a Mirella lá também, aliás, a diretora maravilhosa, né? Preciso ainda um dia aparecer lá na escola e dar um abraço nela. Porque ela me deu um desconto muito bom, falei pra ela que meu sonho era a Mirella estudar lá, né? E aí a Mirella foi pra lá. A Mirella sempre fez jazz, natação, inglês, sempre usou roupinhas bonitinhas. Eu comprava na promoção na época, né? Lirica Replica, Calvin Klein, troca de promoção, eu fazia o guarda-roupinha dela, né? Mas ela sempre tava bem arrumadinha, então assim, eu sempre fiz tudo que eu não tive pra minha filha. E nessa época, gente, praticamente 80% sozinha. Porque o pai da minha filha hoje ele é bem sucedido, mas na época ele não era. Então, van, né? Porque eu sempre trabalhei muito, então ela ia de van, eu sempre paguei. Lanchinho, passeio. Eu viajava muito com ela pra praia, porque eu sempre tive muita amiga casada, graças a Deus. Então, minhas amigas eram casadas e me convidavam, eu ia. Sempre, assim, dei o máximo que eu pude, gente, por ela. E tudo através da estética. Tudo através do meu trabalho, do meu próprio trabalho. Hoje eu tenho bastante ajuda do pai da Mirella, né? Eu praticamente não faço financeiramente. Hoje ela tá com 17 anos. Eu praticamente não gasto mais com ela, assim, o meu dinheiro. É praticamente o pai que cuida dela, assim, 100% quase. Mas por muitos anos, acho que uns 13, 14 anos, fui eu. 80%. Então é isso, a gente tem que usar a nossa dor, né? O nosso problema como força, fazer a diferença, independente daquilo que a gente tá passando, da dificuldade.